brancos, eles têm no citoplasma vesículas de histamina, bradicinina, que são as substâncias alérgicas. E quando o organismo reconhece uma substância como estranha, então esses glóbulos brancos liberam essas vesículas de histamina, bradicinina, e vem o processo alérgico, né? Que é aquela inflamação, vasodilatação, tudo mais, né? Respondeu a sua pergunta? Sua pergunta foi sobre, se repete ela, porque Se a agora a gente está alergia gravando. dependia do fígado. As alergias alimentares, assim, fosse por causa do fígado, sabe? De repente, ou algum, como tem tudo, né? É tudo no abdômen ali, no aparelho digestivo, e a gente acha que tem, né? E eu achei que fosse, sabe? Que eu achei mesmo que fosse alguma coisa sobre o fígado, assim. Ou pessoas que já não tinham mais vesículas e tal, entendeu? Tá. Mas é isso aí, então. Então, Tá? tá. Obrigada. Beijo. Imagina. Quem mais tem perguntas sobre o assunto que a gente falou, ou se tiver alguma pergunta paralela, tudo bem também, né? Sobre alergias, ou sobre o fígado, colesterol. A gente tem visto, enquanto vocês estão pensando, eu vou fazer uma pergunta para ele. A gente tem visto algumas mães com crianças adolescentes, pré-adolescentes, né? Dizerem que os filhos estão com colesterol ruim. É possível? Sim, nós temos basicamente, né, dois tipos de colesterol ruins, né? Tem um terceiro, mas ele não é levado tanto em consideração. Mas os mais importantes, comuns, né, é o HDL e o LDL. O HDL é uma sigla, né, que significa High Density Lipid, ou seja, lipídio de alta densidade, né? E o LDL é o Low Density Lipid, ou seja, lipídio de baixa densidade, né? O colesterol ruim é o Low Density Lipid, né, o LDL. Por quê? Ele é bem pequenininho, né? Ele tem um diâmetro bem pequeno. Então, é muito fácil ele, ele se conectar com a parede interna da artéria e a corrente sanguínea não conseguir arrastar ele, porque ele é muito pequenininho. Então, ele tem a chance de entrar dentro da parede arterial, né? O HDL, como ele é grande, tem um diâmetro grande, então, se ele encosta na parede arterial, o fluxo sanguíneo arrasta ele. E conforme ele vai passando, ele tem a propriedade de tirar o colesterol ruim também da parede arterial, né? Por isso que é muito bom ter bastante colesterol bom e pouco colesterol ruim, né? Normalmente, né, quando o colesterol ruim ele está acima do limite, ou quando o colesterol bom está abaixo do limite mínimo, você tem mais chance de produzir arteriosclerose. Mas não é a única condição. A gente vê pessoas com colesterol normal tendo arteriosclerose. E a gente vê pacientes com colesterol alto não tendo arteriosclerose, né? Então, não é o único fator, né? Talvez seja um dos mais importantes, mas como eu disse, precisa ter a lesão do endotélio, né? Por isso que alguns médicos pedem um exame que se chama homocisteína. A homocisteína é um resíduo do metabolismo do aminoácido, que é a cisteína, e ele é tóxico para a parede, para o revestimento interno da artéria. Ele pode lesar a célula do endotélio arterial. E aí o colesterol pode entrar, né? A outra coisa é o radical livre, né? Se tiver muito radical livre, né, dentro do organismo, ele vai oxidar o colesterol e produzir a placa. Então, é possível que os adolescentes e os jovens, né, pessoas jovens, tenham gordura no fígado e tenham colesterol Podem ter um colesterol ruim alto. ruim alto. Pode. Depende da dieta, do metabolismo e até da genética. Agora, outra pergunta que eu vou fazer, porque às vezes me fazem, né? Teve um paciente que falou assim: você acredita? Eu magro desse jeito, tô com colesterol, triglicérides, tudo alterado. E eu, assim, magro desse jeito. Tem uma coisa a ver com a outra?
pessoa pode ser magra e ter colesterol, E pode ser obesa e não ter ter colesterol alto. alto, né? Então, vai depender daquela enzima. Lembra aquela enzima, E o né? que a gente faz para, então, prevenir e não ter colesterol alto, e manter o nível bom, manter os nossos fígados bons? O que a gente pode fazer? Uma boa alimentação, exercício, ter um sono reparador, porque aí você deixa o seu organismo equilibrado, né? E beber água. E, lógico, alimentos processados, embutidos, essas coisas todas, muita gordura, realmente vai fazer com que o organismo fique todo biruta. E usar os óleos essenciais diariamente, né? Principalmente porque os óleos essenciais, por mais que você coma tudo certo, sempre tem aquele dia que você come uma pizza, ou o dia que você come um hambúrguer, né? Não é sempre, a gente não tem isso na nossa alimentação diária, mas eu como também. Então, a gente tem que usar essas coisas para prevenir. Não é a nossa alimentação de todos os dias, mas a gente vai a um jantar, a gente vai a uma coisa na casa dos amigos, vai comer fora de vez em quando. Então, para a gente prevenir que não aconteça, a gente precisa estar usando realmente os óleos e ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Mais alguma pergunta? Tem pergunta no chat. Deixa eu pegar aqui no chat, tem uma pergunta aqui. Se temos o colesterol alto, porém sendo o colesterol bom mais alto, há algum problema? Ele tem um colesterol bom alto, mas o outro colesterol também está alto. Certo. Bom, se o nível de colesterol bom for bem alto, ele protege a artéria. Gerânia, acho que caiu por ela. Oi? Que foi, Bel? Não foi nada, foi engano. Eu que perguntei do colesterol, porque eu fiz um exame uma vez e deu colesterol alto, o colesterol bem alto, no limite, mas o bom era mais alto. Estava quase saindo da faixa. Tem algum problema? Não, né? Como eu falei, o colesterol bom, ele protege a parede da artéria contra o colesterol ruim, né? Então, se o colesterol bom ele está alto, então tem uma quantidade suficiente para, conforme ele for passando pela parede da artéria, ele vai retirando o colesterol ruim, vai limpando a parede arterial. Então, bem importante é ter um colesterol bom alto, né? Então tá bom, obrigada. Nada. Teve duas das meninas aqui, acho que a Estela e a Ruth, perguntaram sobre vesícula. Uma falou que está usando gerânium para vesícula e a outra perguntando qual a melhor indicação para pedras na vesícula. Tá. Então, eu também estou com pedra. Ela quer saber sobre a pedra na vesícula e ela está tomando gerânio. Tá. Então, qual a experiência sobre a pedra na vesícula? Sim, eu tive alguns pacientes com cálculo biliar, né? Eu usei, além do gerânio, eu usei o lemon e o cilantro, né? 2 gotas de cada um, 3 vezes ao dia, por 6 meses. Aí, depois de 6 meses, a gente repetiu o ultrassom e a vesícula estava limpa, né? Então, os óleos essenciais conseguiram ativar aquela enzima, né? E quebra o colesterol, porque o cálculo biliar ele é produzido por colesterol e sais biliares, né? Normalmente, a bile é composta por essas duas coisas, mas quando o organismo fabrica, mas a proporção tem que ser exata das duas coisas, porque se um deles tiver um pouquinho a mais ou a menos, então precipita, o sal biliar precipita e vira o cálculo, né? Mas o cálculo, então, ele é constituído pelo colesterol e pelos sais biliares. Então, a enzima pode ir quebrando esse colesterol e dissolvendo esse cálculo. Então, cálculos no rim também, né? A gente pode usar os óleos essenciais para cálculos renais também. E para prevenir, tem pessoas que têm uma predisposição genética em formar esses cálculos, né? Então, a pessoa às vezes tira, faz aquela... como é que chama? Quebra os cálculos, né? Depois fala... Lipotrepsia, né? Isso.
tá bom? Tá melhor? Então, é bem legal prevenir pessoas que têm esse tipo de problema, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Lá no chat, acho que não tem mais nenhuma que eu olhei. Aham. Eu perguntei qual é que é pior, o triglicerídeo ou o colesterol, Que pior, triglicerídeo. ou não tem de pior, assim, eles são ruins mesmo. Os Eu dois não são sei se ruins, mas o triglicérides, né, ele é um pouco menos pior do que o colesterol ruim, né? Porque ele tem um diâmetro um pouco maior do que o LDL, né? Então, ele não tem uma aderência tão grande quanto o colesterol ruim, né? Sempre trabalhar com a prevenção é melhor, né? Mas se chegou no ponto de já ter, e cuidado, muita gente acha que isso é problema de idoso, e não é verdade. A gente tem visto várias crianças, adolescentes com esse tipo de problema, que é uma judiação, né? Porque isso mexe no organismo inteiro, né? No geral, né? Então, esse menino que eu estou falando, ele estava com problemas escolares, e memória, foco, tava tudo irrequieto, tudo ruim. Aí quando foram fazer os exames, ele estava com tudo alterado, né? Aí depois começou o tratamento, foi regulando tudo. A mãe não quis usar, lógico, remédios alopáticos, né? Ela foi tentando tudo com coisas naturais. Muito difícil você fazer regime em criança, né? Adolescente, muito difícil. Então, eles mudaram a alimentação da família inteira. Então, não existia, ninguém estava de regime lá. Mas não se usava mais margarina, não se usava mais óleo. Então, ela cozinhava, ela fazia o arroz sem óleo. Ela punha só um fiozinho de azeite quando terminava. Ela fritava a cebola na água, né? Ela parou com tudo, porque ou ela mudava a família inteira e ele não perceberia que ele era diferente, né? Que estava com um problema, assim, ou, ou não ia dar certo. E ela fez as mudanças todas. Em 6 meses, a família mudou completamente. Ela perdeu peso, o marido perdeu peso, todo mundo ficou mais saudável, na verdade. Né? Bem mais saudável. Até o menininho dela, o mais novinho, que era bem fortinho, mudou. Estava cheio de. Ninguém ficou magro e doente. Ficaram saudáveis. Né? Então faz muita diferença. Gente, o frango tá um pouquinho salgado, uma coisa sem sal, só comer misturado. Ó, tem aqui uma. Oh, esse frango. É, Óleo para pedras na é o visão. que dá. É o cilantro. Não tem nenhuma farofinha, não? Não pode. Não, farofa não tem, mas não pode. Peraí, tem que botar a Rita, Ana Rita no mudo. Porque a gente está escutando tudo. Então, cilantro é o óleo da folha do coentro. Deu para escutar? Tem gente que perguntou no outro grupo da outra vez que tem pessoas que não se dão bem com esse cilantro, né? Qual que é a sugestão para substituir esse? Olha, a gente pode, né, usar o lemongrass, por exemplo, pode ser um substituto, né, do cilantro. O DDR Prime, usa endócrine. Uhum. Bom, então tá bom. Tem mais alguma pergunta? Será que o endócrino seria bom para eu tomar para essas minhas alergias? Não é alergia que eu fiz os exames, deu só 5 que eu sou alérgica. E daí, mas as intolerâncias, né? Essas que estão me judiando. Daí, será que eu poderia tomar os endócrinos? Você tem Ou os alergia em gel? alimentar? Hã? Você tem alergia alimentar?
Sim, sim. É a tal da alergia tardia, Uhum. que é depois, né? Eu como, mas daí umas horinhas depois que me dá a reação, né? E bem forte as reações assim. Uhum. Sim, eu acho que os endócrinos podem ser usados, sim. Eu acho que pode dar uma ajuda. Você já fez algum detox? Ah, esses tempos eu estava tomando Lemon. Eu Às tomei vezes, 2 meses o Lemon. se você fizer um detox com os Engestes, endócrino e o Lemon, né, por alguns meses, às vezes costuma melhorar, viu? Bastante, porque o Eu não organismo. escutei, caiu o fone aqui, desculpa. Às vezes, se você fizer um detox por alguns meses, usando os endócrinos, ingeste, usando o lemon, né? Um Uhum. detox, beber bastante água, isso aí pode te ajudar bastante. Nas alergias costuma ajudar bastante. Tá bom? A minha mãe e meu irmão, os dois têm intolerância alimentar. Eles deram super bem com o On Guard e o Lemongrass na cápsula. Olha O lá. meu irmão tem doença de Crohn, na verdade, minha mãe tem intolerância à lactose e ao glúten. É claro que ela não abusa, né? Mas ela fez uma limpeza com os dois e agora ela mantém com os Engest. E o meu irmão, pela doença de Crohn, os Engest para ele não ajudou, mas o Lemongrass e o On Guard foram muito bons. Ele falou assim que até a textura, que ele não lembrava mais do que era fazer as fezes sólidas, né? E Olha, que era só água. E aí ele se deu super bem com esses dois óleos. Então, fica a dica aí, né? De repente, testando fica melhor. olha que legal. É legal Lemongrass, mesmo. bom também. Lemongrass e On Guard. Young Guard. Parte e lemongrass. É. E a lactose, todo mundo fala que é a lactose, né? Ah, eu sou alérgica à lactose. Mas não é, né? Porque tem a proteína, o soro e o açúcar no leite, né? E eu não posso nenhum deles. Uhum. Eu sou tenho intolerância ao leite. Eu tenho uma Assim, filha, uma das bah, minhas filhas, ela nasceu quando eu desmamei, quando eu tirei ela do peito com 1 aninho, a sim. gente descobriu que ela tinha intolerância ao leite, qualquer leite que eu desse. Aí eu comecei, a gente foi fazer os exames, fazer os testes. Ela era, na verdade, intolerante à proteína. É. Então, daí a gente tirou e ela ficou ótima. Mas com os anos, isso aí foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando ela entrou na adolescência, praticamente, um pouquinho antes, ela já começou a tomar leite normal e tudo, e passou completamente. Então, depende também do grau, né, dessa alergia, né? Às vezes, com o tempo, isso melhora, mas quando já descobre mais adulto, mais difícil, né, regredir. Adquirir ao longo da vida. Quando é criança é mais fácil, né? Mas esses que a gente vai adquirindo, quando a gente está ficando com mais É, sabedoria, né? Esses já são mais difíceis, né? é bem complicado. Uhum. Então tá bom. Bom, eu acho que respondemos todas as perguntas, né? Colocou, assim, ó, tá bom. Obrigada pela participação de todos, foi bem gostoso. Eu vou colocar o vídeo que a gente gravou, vai estar em 2 partes, tá bom? A primeira com aquela parte mais teórica, e essa segunda parte eu vou colocar como a resposta das perguntas, tá bom? E aí então vocês podem usar e compartilhar, beleza? Estaremos aqui de novo semana que vem, mesmo bate-local, mesma bate-hora, compartilhando alguma coisa. Se vocês tiverem alguma sugestão que vocês querem que a gente converse, que vocês querem trocar umas figurinhas, é só mandar no meu particular, que aí a gente faz uma aula específica do que vocês estão precisando e estão desejando. Beleza? Beijo grande e até semana que vem. Tá bom? Tchau, 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 gente. tchau. Tudo de bom. Tudo de bom. Já que eu converso com você, saindo de novo.